Voz do gueto. E ora viva a todos que nos acompanham aqui no nosso canal A Voz do Gueto. Daqui fala uma dona, estou aqui com um convidado, ele que responde pelo nome de Admix. É isso. Então neste momento ele querá de responder para nós algumas questões, pois porque ele é um músico que anteriormente fez dançar muita gente, ele que fazia parte do grupo Mini Guest, esse jovem que deu grande sucesso aqui no nosso gueto, e ele tem uma grande novidade para nos trazer. Voz do gueto. Sem mais longa, sem mais demora, eu gostaria aqui de saber ao nosso convidado, tá tudo bem? Para sabermos um pouquinho, para contar-nos um pouquinho da sua história e o que fez o jovem deixar de ser artista musical, ele que cantava a música Kuduro, e hoje ele já não faz mais o Kuduro. Precisamos saber e gostaria de que o Amado nos responda sobre esta questão. Bem, é uma pergunta muito boa e eu fico satisfeito a me fazer essa pergunta. Bem, foi uma mudança, não bruscamente, foi um processo que também não foi fácil da minha parte. Não foi algo pensado de dia para noite, mas sim foi um processo, até porque antes de eu ser a pessoa que eu sou hoje, ficou um tempo sem mesmo eu não cantar, ou seja, o grupo já não cantava mais. O grupo já não cantava mais durante um tempo e cada um fazia seus afazeres nesse caso. Ou seja, houve um tempo, um período que nós só éramos já os três. O nosso grupo já estava numa fase de decadência, ia decair. Então, aí nós os três nos juntamos, nesse caso eu começo a mencionar os elementos, eu como Admix, o Shows e Aradi. Nós os três estávamos dispostos para levar avante o grupo. Lançamos uma música com o título Veio dançar com toda a gente, ou seja, fizemos dançar toda a gente. E depois uma música que também foi muito... Espera aí, ouvinte. A música que ele acabou de citar aqui, Vem dançar com toda a gente. Acredito que muitos já ouviram essa música. Creio que já ouviram. Foi uma música que até inclusivamente já atuamos com ele em vários sítios, como por exemplo, houve um show na escola e nós atuamos com a mesma música e fez muito sucesso. É uma música muito boa. E depois disso nós projetamos fazer mais outras músicas e que depois o grupo novamente tentou juntar-se. Nesse caso, Mauro Di, como esteve ausente, juntou-se a nós. E lançamos uma música com o título, se a mente já não me engana, com o título da música bem, já não me lembro, já faz tempo. Já faz tempo. E de lá para cá, decaímos novamente, e dali chegou um momento em que individualmente, ou seja, cada um tentou fazer seu projeto a solo, e naquela de fazer seu projeto a solo, eu me separei do grupo em função de algumas atividades laborais, nesse caso trabalhos. Trabalho, e cada um foi se instalando no seu sítio de trabalho. Foi com isso que eu pessoalmente deparei-me com situações que eu nem esperava que um dia aconteceria, questões nesse caso religiosa, nesse caso que ao se deparar com ela, infelizmente não hesitei, porque eu nunca pensei que eu chegaria até esse nível, nesse caso de passar para o kudurista para cristão, para cristão. Exatamente. Bem, quando eu me deparei com a situação, primeiro é que eu estive com medo, eu acho que passei numa fase de medo. Ao me deparar com a mensagem, nesse caso, eu estive, por exemplo, não posso aqui mencionar quem eu estive em conversa com ele, não posso mencionar, mas quando assim aconteceu, eu cedi, mas com uma questão de dúvida. Logo na primeira vez, com essa situação, criou um impacto muito que eu nem esperava já. Exatamente. E depois assim foi acontecendo. E chegou um momento que eu fui convidado por alguém, nesse caso já numa igreja que é Adventista do Sétimo Dia. Exatamente. Eu fui lá a primeira vez e depois já não frequentava mais. E dali, sem saber, foi surgindo essa questão, digamos assim, que o Espírito foi trabalhando até que, talvez digamos que eu fosse, ou seja, eu sou a pessoa que eu
que eu sou, nesse caso que eu sou. Muito obrigado, Foi, muito obrigado. foi essa mínima, de uma forma resumida, Exatamente. e o pessoal aí que nos acompanha, foi essa mínima trajetória que eu estou aqui a passar. Agradecemos bastante. E também, se houver alguém neste caso, já que estás transformado, deixaste o lado artístico, né, das músicas que, digamos, são músicas mundanas. Agora estás nesse processo, estás sempre a cantar, e já não é mais duro. Acredito muito bem que estás num grupo coral e estás a cantar outros estilos de música. É uma pergunta muito bonita, porque até agora onde eu estou no ministério que eu faço e que eu vivo nesse caso, e eu até agora me pergunto como é que eu não sei cantar músicas corais. Ou seja, música gospel, música religiosa, como é que eu não domino? E, bem, no mundo artístico que eu estava antes, eu fazia música sem regra de vozes. Aquilo eu só cantava, você não sabe se canta tenor e soprano. E eu agora estou nesta realidade. Exatamente. E nesta realidade eu consigo dar conta que, afinal de contas, passo aqui pleonasmo, que afinal de contas, não era questão de simplesmente cantar, era uma questão também de saber divisão de vozes. Sim, aí onde eu agora tenho dúvida e que agora não sei bem cantar. Eu falo que agora não sei bem cantar, não sei se sabia cantar ou não, mas o pessoal recebia as músicas com tanto carinho. Não, nós gostamos, nos bailamos, nas atividades, foram bem recebidos. E neste caso, significa que ainda o Kuduro está no sangue ou desapareceu? Não, bem, falar que desapareceu totalmente, ainda não desapareceu. Eu gostaria aqui de fazer uma pergunta para ti, e se houver alguém nesse caso que gosta eu sei muito bem que já tens muitos seguidores, tens aqueles que amaram muito receber a tua música, e se aparecer nesse caso, talvez muitos kuduristas nesse tempo aqui, na atualidade, jovens que também admiram, porque não é porque os jovens estão a aparecer agora, possam tirar o sucesso dos mais velhos. Acredito muito bem que ainda há admiração por parte desses jovens quanto à questão daqueles que já bateram no passado. E se caso houver alguém, né, aparecer aí e dizer que, olha, nosso grande músico Admix, preciso fazer um feat contigo e ainda relembrar aquele tempo passado. Seria algo, seria algo da minha parte muito assim, entusiasmante. Seria algo muito entusiasmante, porque eu ficaria muito perplexo. Não terei talvez no momento uma resposta exata. Porque, bem, eu estou à margem de uma coisa que eu que fazia antes. E com isso, talvez se eu me deparar com essa situação, talvez será uma questão de processo de pensamento. Não que eu esteja aqui nesse momento, aos que nos acompanham, e que eu esteja aqui passar conselho de que não podem, porque isso chega a ser, as pessoas descobrem aquilo que elas podem fazer. Se elas descobrem, depois de descobrir, elas vão desenvolvendo. Mas só que nesse processo de desenvolvimento vão descobrindo novas coisas, quer seja boa, quer seja mal. Elas vão optando naquilo que eles vão descobrindo, tá vendo? Então, talvez é a minha situação e eu não aconselho a pessoa, não vou aqui aconselhar nada, não vou aqui aconselhar por enquanto nada, nem vou dar aqui esperanças falsas. Tá tudo bem. E nesse processo da tua transição do Kuduro para o homem gospel, ou digamos, não estás a cantar, mas para um homem religioso, nesse caso, fazendo parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e neste caso, será que há alguns também que, por meio da tua transição, também transformaram e que agora já não pertencem àquele mundo passado? Bem, obrigado pela pergunta novamente. Dos 4 que nós éramos, 2 já comigo foram para o campo religioso, nesse caso o Shosi. O Shosi também é religioso, ele frequenta hoje uma igreja pentecostal, de origem pentecostal, não como tal, mas é neopentecostal. E aí ele frequenta essa igreja, mas os sucessores que antes estávamos no mesmo rumo, até então, além dele que eu mencionei, mais ninguém. Até então, mais ninguém. Ok. Então quer dizer que depois do grupo desmoronar, cada um pôde ter uma visão diferente. Foi se deparando com novas tendências, a realidade que a vida foi lhe oferecendo.
Tá bem. E qual conselhos gostarias de dar aos outros, aqueles que ainda ficaram, né, no passado, nesse caso, que ainda não transitaram? Ou, digamos, qual conselho darias por tua parte? Bem, tal como aconteceu comigo, que não foi da minha própria decisão, talvez o conselho, que são situações normalmente é Deus quem trabalha e opera em nós. E aí, se assim acontecer, aconteceu. Vai depender da nossa aceitação, porque Deus não vai obrigar as pessoas. Se a gente aceitar, a gente vai transitar. Caso não aceitarmos, vamos continuar. Claro que se eu não aceitasse, eu até agora estaria continuando a fazer músicas que eu fazia, até porque volta aí uma pergunta de que agora às vezes eu sinto que corre o sangue do Kuduro. Eu num dado momento eu me descontraio, começo a cantar as minhas próprias músicas. Mas acredito muito bem que quanto à questão do estilo, será que também faz diferença se, por exemplo, colocares as letras, né, por cima de um estilo, né? Nesse caso, do estilo do Kuduro, não seria possível aí fazer uns arranjos e fazer o pessoal aí dançar? Bem, como o pessoal me conhece, ouviu já nossas músicas, eu principalmente, inclusivemente eu nas minhas letras, eu tinha uma letra aconselhada, eu aconselho músicas sociais, eu na minha rima usava rimas sociais, aqueles que incentivam, aqueles que aconselham, mas também por um lado eu pautava pelo lado religioso. Por isso para os que ouviam a minha música, eu falava muito de Deus, Deus. E com isso eu posso até ou seja, fazer uns arranjos nas músicas, só que talvez é o instrumental, ou seja, pode haver uma divergência do tipo, eu pego as minhas letras, meto no instrumental gospel, mas ainda assim terei que fazer alguns arranjos nas minhas letras, porque algumas palavras não serão benéficas, ou seja, não serão úteis, enquadrados, para se puser naquele tipo de instrumental. Ou seja, eu posso pegar uma letra agora, puser no instrumental que eu fazia. Essa divergência de letra para instrumental para letra. Talvez terei que fazer esse arranjo. Isso é possível. Exatamente. Então, quero dizer que nesse processo, digamos que seja da vontade do próprio Criador, né? Se permitir, mas também Deus não pode quiser, porque senão não teremos kuduristas. Não é isso? Senão kuduristas vão acabar. Isso então, é uma questão relativa. É uma questão relativa. A gente não vem aqui doutrinar o mundo. Não vem doutrinar o mundo, que não, todos teremos que ser assim. Não, nessa não é questão. Cabe a cada consciência. Cabe a consciência. Isso não é imperativo. Muito obrigado e agradecemos a tua participação aqui na nossa produtora, aqui no nosso canal Voz do Gueto. Nesse caso, a todos vocês que estão nos acompanhar nesse momento, gostaríamos que, para não perderes nenhum dos nossos conteúdos, é mesmo tu nos seguir na nossa página no Facebook. Assim temos o canal também no YouTube, no TikTok e no Instagram também. É só lá pesquisares a Voz do Gueto, então ali nós estamos para fazer a voz do gueto se ouvir. Então muito obrigado, agradecemos. Nós agradecemos. As tuas saudações, a quem pretendes mais ou menos mandar os teus abraços, as tuas saudações? Ao pessoal que neste momento nos está a ver, já mando uma saudação a todo aquele povo que me apoiou e a todos aqueles que sempre continuam a dar apoio, estar comigo, e a todos estes, saudações. Muito obrigado, agradecemos. É assim, família, nós assim vamos nos retirar, nós terminamos com o nosso programa. Daqui falou Matonas, a quem vocês estão a ouvir. Muito obrigado. Voz do Gueto.